aí, pessoal, finalmente trouxe para vocês um porta-copos daqueles suplá conchas que a gente já viu aqui no canal, tem aula, então tem o passo a passo certinho, que eu vou deixar o link na descrição se você quiser fazer o suplá conchas. E eu trouxe também o porta-copo que eu falei no vídeo e demorou um pouquinho, mas eu trouxe, tá bom? Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo, que ajuda muito o canal. Bora lá? Trouxe aqui o suplá para deixar aqui juntinho do vídeo enquanto a gente faz o porta-copos, tá? E aí tenho a aula certinha aí desse suplá, tá? Vou deixar na descrição, repetindo o que eu falei lá no início para não esquecer. E aí o porta-copos eu vou fazer ele temático de Natal, já que estamos pertinho do Natal, que é uma ideia também para você fazer no suplá, tá? A linha que eu uso é a amigurumi, usei tanto no suplá quanto eu vou usar agora no porta-copo, só que o verde e o vermelho tá sem o plástico, tá? E aí essa amigurumi círculo, tá? Tanto no suplá quanto no do vídeo anterior, quanto esse aqui que eu vou usar a mesma linha, tá? E aí ele fica desse jeitinho, essa linha fica muito bonita, ela tem umas cores muito bonitas. E aí, como é Natal, vou usar dourado para dar um brilho aí no nosso porta-copos. Vou deixar aqui no cantinho e vou começar com fio verde e minha agulha 3,0 milímetros, tá? 3 milímetros. E vou começar com um fiozinho verde. Essa agulha eu gosto muito que ela se encaixa bem no fiozinho amigurumi, tá? Bem certinho. Para começar fazendo esse meinho aqui, ó, que a gente tem tanto no suplá também, eu vou fazer um anel mágico. Então faço um xizinho nos dedos, trago a linha de cima para baixo, faço uma argolinha e trago o fio por dentro, o mesmo fio que eu trouxe por baixo. E aí quando a gente tira o dedo, fica um anelzinho, tá? Bem simples também. E agora a gente vai fazer os pontos altos dentro desse anel. Para fazer o primeiro, eu alongo um pouquinho, dou uma voltinha e passo por dentro para disfarçar esse ponto. E aí eu vou continuar fazendo pontos altos, então mais 11 pontinhos para serem 12 no total. Já tinha feito o primeiro. E aí vou fazer 12 pontinhos altos no total. Ah, uma curiosidade, gente, já que a gente tá falando de suplá, eu queria deixar uma curiosidade aqui para vocês. Vocês sabem o que significa suplá? É uma palavra em francês que significa sob o prato. Então, na etiqueta de mesa posta, o suplá teoricamente seria um prato maior, mas aí como a gente abrasileirou o suplá, então ele se tornou como se fosse um joguinho americano hoje em dia, né? Então ele fica abaixo do prato do mesmo jeito, que significa, mas de uma outra forma. Ele não é um prato de louça ou como se fosse uma bandeja. Ele é um... E vou fechar esse círculozinho aqui. Então eu posso fechar com ponto baixíssimo e subir com correntinha, como eu fiz aqui, ou se não eu posso alongar um pouquinho esse ponto e fazer um ponto alto falso. Então você pode fazer correntinha assim, ou desmanchar, alonga um pouquinho o fio, vem de trás para frente com a agulha e passa esse fiozinho para trás. E puxa um pouquinho para ele ficar um pouco levantado. Ajusta aí seu fio na mão e volto aqui com
minha agulha no buraquinho e puxo de novo o fio, laço e laço de novo, que aí fica um pontinho disfarçadinho, tá? E aí, pra gente fazer a segunda carreira, vamos fazer 24 pontos, ou seja, 2 pontinhos em cada ponto de base, separados por uma correntinha, tá? Então, eu faço 2 pontos altos no pontinho que tá embaixo, faço uma correntinha, tá? Faço uma correntinha, ó, fiz os 2 pontinhos, faço a correntinha e vou pro próximo ponto, faço 2 pontinhos, separo pela correntinha, no próximo ponto, 2 pontinhos juntos, tá? Correntinha, 2 pontos. Correntinha, 2 pontos. E aí, eu faço assim a volta toda, ó, fazendo uma duplinha até ter 24 pontos. Terminei a carreirinha, ó, todos com duplinha. Vou fechar e subir a carreira do mesmo jeitinho aqui em cima do ponto de baixo, tá? E aí, no próximo, a gente faz um ponto alto, que é o que eu subi, e o aumento a gente faz no pontinho que fica à esquerda. Então, o pontinho à esquerda da duplinha que vai ter o aumento. Faço a correntinha para separar, ponto baixo ou ponto alto, 2 pontos altos no pontinho que fica à esquerda. E vou seguir. Essa sequenciazinha de círculo é boa, que você sempre sabe qual aumentar, porque é sempre o pontinho da esquerda e as carreirinhas aumentam os conjuntinhos de 1, 2, 3, sempre aumentando na sequência, então não se perde. Um ponto alto e o ponto alto de aumento nesse que fica sempre à esquerda, tá? Correntinha e sigo essa ordem: ponto alto, aumento no pontinho da esquerda, correntinha, ponto alto, aumento no pontinho da esquerda, tá? E aí, eu vou completar essa volta, que tem os conjuntinhos de 3 pontos, até o finalzinho. Fazer toda a voltinha. Terminada essa carreirinha dos conjuntinhos de 3, ó, a gente vai fazer o conjuntinho de 4. Fechei, subi meu primeiro pontinho. Lembrando que sempre faço o aumento no pontinho da esquerda, então vou continuar com um ponto alto sozinho e o aumento no pontinho que fica à esquerda. E aí, vamos ter 4 pontos altos dessa forma, e aí as carreirinhas ficam em sequência: 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos nesses conjuntinhos. Então, 2 pontos separados e o aumento no pontinho final desse conjuntinho do pontinho à esquerda, tá? E aí, eu vou fazer essa carreirinha completa desse jeitinho, nada difícil. Então, fica 1, 2, 3 e 4 sequências. E aí, você pode fazer até o tamanho que você quiser, ou muito grande ou pequenininho, do tamanho que quiser, que aí ele fica sempre o círculo certinho e é mais, assim, é menos erro, acontece menos erro do que aquele círculo geralmente fechadinho. E aí, vou seguindo, ó, pontinho alto e
o aumento no pontinho da esquerda, no último pontinho do conjunto. Correntinha e repito novamente, tá? Vou fazer isso até o final. Terminada essa carreirinha, cortei o fiozinho verde, que a gente já terminou com o verde. Depois eu vou arrematar certinho, já fechei aqui certinho, tá? E aí, agora a gente vai usar o fiozinho vermelho para fazer aqueles biquinhos igual ao suplá, tá? Vou posicionar meu fio vermelho junto aqui do meu centro verde. Aqui nesse espacinho onde a gente tem a correntinha, vou fazer uma amarração e vou subir 3 correntinhas. Então, esse é o meu primeiro ponto alto, ok? E aí, de um espacinho, eu vou lá pro outro espacinho com um ponto alto. Então, faço um pontinho alto mais alongadinho, para não ficar repuxando. E vou direto com ponto alto. Aqui, eu vou fazer 3 correntinhas. E vou formar sempre um Vzinho nesse espacinho. Então, faço outro ponto alto, que forma um Vzinho, separado por as correntinhas. Daqui, eu vou direto com ponto alto para o próximo espaço, 3 correntinhas, ponto alto, formando o Vzinho aqui, ó. Até mostrar de pertinho, faz um Vzinho, pulo direto pro outro com o próximo ponto alto, correntinha, 3 correntinhas, faço o Vzinho para finalizar. E vou seguir aqui essa sequência, ó, 3 correntinhas, ponto alto, formando o Vzinho, pulo direto pro outro com ponto alto. Lembre de deixar o ponto alto mais frouxinho, para não ficar dobrando aí o seu porta-copo. E aí, eu faço isso na volta toda aí do porta-copo, tá? Em todos os espacinhos. No porta-copo eu usei o espacinho e não o ponto, porque ele é pequenininho, então ele ficou uma separaçãozinha boa. No suplá a gente usa a contagem de ponto para não ficar um espaço grandão, né? Então a gente divide melhor no suplá, e aqui eu usei o próprio espaço da correntinha, tá? E aí eu faço até o final. Aqui no último a gente tem que fazer o ponto alto e a correntinha para formar o Vzinho, tá? Ó. Então, vim fazendo. E aqui no último, vou fazer as correntinhas que faltam. Fazer minhas 3 correntinhas, ó, e unir aqui no outro pontinho. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e uno aqui com ponto baixo mesmo, pra fechar aqui esse Vzinho que tava faltando. E agora a gente vai começar a preencher esses anéisinhos aí que a gente formou. Para preencher os anéisinhos, eu vou fazer um meio ponto aqui no próximo espacinho, seguido de 3 pontos altos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e depois um próximo meio ponto, para ficar bem redondinho essa curvinha e dar a impressão desse redondadinho. Aqui entre os espaços eu vou fazer um ponto baixo pra gente chegar até o próximo anelzinho aqui e continuar com a mesma sequência: meio ponto, 3 pontos altos,
e meio ponto novamente. Ponto baixo para unir aqui na base. E vou repetir toda essa sequência em cada uma dessas correntinhas que a gente fez anteriormente para fazer a base. Então, eu vou repetindo, meio ponto, 3 pontos altos, meio ponto e o ponto baixo para unir ali no meio, tá? E aí eu vou repetindo até fazer a volta toda. Feita a volta toda, ele ficou desse jeitinho, ó, bem parecido com o suplá. Se você quiser fazer as 3 carreirinhas de conchinha, você faz esse meio menorzinho, com menos carreiras. E aí faz as conchinhas de acordo com o tamanho aí, fazendo 3. Fiz uma, porque esse porta-copo, né, ele é uma redução do suplá maior, então ele ficou com uma carreirinha para dar mais charme, tá? E aí agora a gente vai fazer o acabamento. Se você quiser fazer menorzinho, dá pra fazer também. Só diminuir o centro. Se fazer bem menorzinho, dá até pra usar de enfeite na árvore. Ficou muito bonitinho. E agora eu vou usar o fio dourado para fazer o acabamento aí nas bordinhas, que é uma ideia para você fazer no suplá grande também. E vou mostrar aqui para vocês. Arrematados os fiozinhos anteriores, vou começar com o meu fiozinho dourado. Então, vou posicionar aqui na bordinha de uma dessas voltinhas e vou começar a puxar com a agulha de crochê, fazendo como se fosse pontos baixíssimos, ou também ponto correntinha que chama. E aí eu vou só laçando e puxando o fio por dentro, que aí eu formo essa correntinha. Aqui, para descer aqui, ó, eu vou fazer um pontinho nesse ponto baixo. Aí, para fazer a curvinha, eu desço aqui embaixo, puxo, ajusto, dou uma seguradinha para ele não subir quando eu subir aqui no próximo ponto. E depois continuo fazendo. Esse pontinho tem que ficar bem assim, frouxinho, mão frouxa aí, para o ponto não ficar puxando, tá? Bem tranquilo, não precisa apertar. Para descer aqui, ponto no ponto baixo, pego lá por baixo dele, faço uma correntinha, aí vou pro próximo pontinho, segurando para não subir e continuo, tá? Bem sem força, não forçando o ponto, não apertando. E aí ele vai fazendo a voltinha bem demarcada, bem certinho, para não ficar muito reto, que aí ele vai ficando bem acertadinho essas voltas, tá? E aí você faz isso, essa sequencinha em toda a voltinha. Se quiser fazer no meio também pode. E aí ele ficou desse jeitinho, tá? Vou ensinar vocês a finalizar aqui então. Cheguei no último pontinho, cortei o fio, vou passar aqui na agulha. E aqui terminei com uma correntinha, ó, tá vendo? E o fio saindo pela correntinha. E agora, com a agulha, eu vou fazer uma correntinha falsa aqui. Então, eu vou passar a agulha por baixo das duas alcinhas aqui, ó, da correntinha da frente. Puxo e entro aqui na correntinha de trás, fazendo a correntinha, finalizando. Certo? Bem facinho, fica bem discreto, nem dá pra perceber onde termina e começa. E aí, esse fiozinho, vou dar nozinho, rematar bem certinho. Esse aqui, se quiser, pode usar um pouquinho de cola, porque ele é muito liso, então ele pode desmanchar.
Então, pode passar um pouquinho de cola de silicone, tá? Depois vou arrematar certinho e esconder os fiozinhos, tá? E aí ele ficou desse jeitinho, uma gracinha nessas cores de Natal, bem chique mesmo. Então ficou desse jeitinho, espero que vocês tenham gostado dessa diquinha aí, desse complemento a esse suplá que eu já ensinei. Vou deixar link do suplá também na descrição do vídeo, tá? O link da aula passo a passo, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficou dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.